Olá! Hoje nós iremos tratar de sistemas de forças tridimensionais. Na aula de hoje, nós veremos como determinar as componentes retangulares de uma força em 3 dimensões. Veremos como determinar a componente de uma força ao longo de uma linha. E veremos como calcular o momento de uma força tridimensional em relação a um ponto e a um eixo. Em 3 dimensões, o vetor força possui 3 componentes. Os métodos vistos para determinar as componentes do vetor no plano podem ser estendidos para o caso tridimensional. No caso, podemos usar a lei do paralelogramo para decompor o vetor força em 2 componentes, uma no plano xy e outra paralela ao eixo z, e depois usar novamente a lei do paralelogramo para decompor fxy nas componentes em x e y. As componentes do vetor força também podem ser dadas em função de seus cossenos diretores, relacionado com os ângulos entre o vetor força e os eixos coordenados. É comum em problemas de engenharia especificar a linha de ação da força passando por 2 pontos conhecidos, ou então por 2 ângulos que orientam sua linha de ação. Em todo caso, é simples determinar as componentes escalares do vetor força. Para isso, vamos praticar com esse exercício, que informa que a componente da força no plano xy é 7 kN e pergunta a intensidade e ângulos diretores do vetor força. Esse exercício mostra um vetor força tridimensional, aqui estão os eixos x, y e z, e fala que essa componente do vetor força no plano xy tem intensidade 7 kN. E ele dá os ângulos da linha de ação da força F com relação ao plano xy e com relação ao eixo x. Veja que desse triângulo eu posso escrever aqui o meu vetor força, é esse vetor força. Essa altura me dá a componente em z do vetor força. E esse ângulo de 30 graus vou chamar aqui de θ. Essa componente de 7 kN foi dada. Desse triângulo, FZ é 7 vezes tangente de 30, me dá 4,04 kN. Desse outro triângulo, eu tenho aqui a projeção no plano xy de 7 kN da força, e aqui as componentes em x e y e o meu ângulo de 40 graus. Dessas componentes em x e y da componente no plano xy, eu tenho que fx é o 7 cosseno de 40, 5,36 kN, e fy é o 7 seno de 40. Veja que aponta para a esquerda, contrário à direção positiva do eixo y, então fy é menos 4,50 kN. Determinados fx, fy e antes o fz, eu tenho que o meu vetor força F é esse daqui. Conhecidas as 3 componentes do vetor, a intensidade de F é a raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado mais fz ao quadrado, 8,08 kN. Conhecido o vetor F, eu posso dividir esse vetor pela sua norma, e isso me dá o vetor unitário, que descreve a direção da linha de ação de F. As componentes em x, y e z desse vetor unitário são os cossenos diretores. Então, os cossenos diretores são cosseno de θx, fx sobre f. O ângulo diretor θx é o arco cosseno disso, 48,4 graus. Cosseno de θy, fy sobre f. θy, 123,8 graus. E cosseno de θz, fz sobre f. Então, θz, 60 graus. Aqui são os ângulos diretores do meu vetor força. Esse exercício fornece o vetor força e pergunta a localização xy do ponto de conexão B e a altura z do chão até o gancho em A. Como esse exercício já me deu o vetor força, 12i mais 9j menos 8k, o que ele quer é saber essas coordenadas dos 2 pontos que orientam a linha de ação da força F, que está direcionada ao longo desse cabo AB. Lembre que o vetor força eu posso escrever como a intensidade F vezes a direção da linha de ação, o versor NF.
Esse versor eu também posso escrever como vetor AB dividido pela norma, pelo comprimento desse cabo, que é o que está aqui. Em termos das variáveis mostradas, o vetor AB é o vetor OB menos OA. OB é o vetor que vai da origem até o ponto B, que tem coordenadas x, y e 0 em z, então xi mais yj. E o vetor OA vai da origem até o ponto A. Tem coordenadas 1 em x, z em z. 1i mais ek. Então, AB, OB menos OA, esse é o meu vetor AB. Definidos isso, o resto agora é só fazer conta. O vetor F é dado, eu tenho AB, tenho meu versor, vou igualar os dois para determinar essas coordenadas x, y e z. Primeiro, nota que o comprimento do cabo é conhecido, 4 metros. Então, o meu vetor força, que é o F, nzinho, aqui está o vetor AB, e aqui é o módulo do vetor AB, que vale 4. Então, meu vetor força eu posso escrever como um F sobre 4, x menos 1i mais yj menos ek. A intensidade do vetor força F é a raiz de fx² mais fy² mais fz², 17. Logo, o vetor força, 17 sobre 4, x menos 1i, yj menos ek. Mas o vetor força também foi dado no enunciado do exercício. A componente em x é 12, em y é 9 e em z é menos 8. E igualando as componentes do vetor, eu vou ter que x é 3,82 metros, y 2,12 metros e z 1,882 metros. Tudo bem? Uma maneira simples de determinar componentes do vetor força é através do produto escalar. O produto escalar é definido como o produto dos módulos dos vetores pelo cosseno do ângulo entre vetores. Essa operação do produto escalar permite obter as componentes escalares do vetor força multiplicando escalarmente o vetor F pelos versores I, J e K. De forma geral, a componente de F na direção N é dada pelo produto escalar de F e N. E como o produto escalar é definido em termos do ângulo entre dois vetores, o ângulo entre F e N, ou entre quaisquer dois vetores P e Q, também pode ser calculado com o produto escalar. Nesse exercício, é dado que cada cabo exerce uma força de 400 N sobre o poste e o exercício pede a intensidade de F1 ao longo da linha de ação de F2 e o ângulo θ entre os dois cabos. A maior dificuldade nesse exercício é entender exatamente todas as informações que foram dadas. Aqui eu tenho o meu vetor F1 ao longo desse cabo e foi dado esse ângulo de 20 graus entre a projeção da linha de ação da força no plano XY e o eixo X, e esse ângulo de 35 graus da linha de ação do vetor força com o eixo Z. A força F2 direcionada ao longo desse cabo, veja que o enunciado já forneceu os ângulos diretores, ou seja, os ângulos entre o vetor força F2 e os eixos X, Y e Z. A componente em Z da força F1 desse ângulo de 35 graus é o 400 newtons vezes o cosseno de 35 graus. Essa componente no plano XY é o 400 newtons vezes o seno de 35 graus. E aí eu posso decompor essa componente nas direções X e Y. Vai ser o Fxy vezes o cosseno de 20 graus na direção X. E na direção Y é o Fxy vezes o seno de 20 graus, que é o que está escrito aqui embaixo. E aqui o vetor F2, bom, aqui ele já deu os cossenos diretores, então é F2, cosseno θxy, cosseno θyj, cosseno θzk. Esses módulos F1 e F2 são dados, ambos valem 400 newtons, e o exercício pede a projeção de F1 ao longo da linha de ação de F2. Essa componente F12 é o produto escalar de F1 vezes o versor N2, que é o vetor força F2 dividido pelo seu módulo. Esse produto escalar eu vou calcular componente em X vezes componente em X, componente em Y vezes componente em Y, componente em Z vezes componente em Z,
soma os três produtos. É isso que está aqui. Substituir F1 e F2 igual a 400 newtons. F12 vai me dar menos 50,6 newtons. Veja que o sinal negativo indica que a projeção de F1 sobre a linha de ação de F2 está na direção contrária de F2. A intensidade é 50,6 newtons. Mas o sentido da projeção de F1 sobre F2 está no sentido contrário da força F2. Calculado o produto escalar, nós podemos também calcular o ângulo entre os vetores F1 e F2. O produto escalar de F1 e F2 também é F1, F2 cosseno de θ. Então esse ângulo θ é o arco cosseno desse produto escalar dividido por esses módulos. Esse produto escalar nós calculamos aqui em cima, é o F12. F1 e F2, os módulos são ambos 400, então eu posso calcular, esse arco cosseno vai me dar o ângulo entre os vetores 97,3 graus. Nesse exercício, o mastro rígido com barras cruzadas é suportado por 3 cabos, e é dado que a força do cabo CD é uma força de tração T de 1,2 kN. O exercício pede o vetor T, os ângulos entre T e o eixo X e o plano XY, e o módulo TGF da projeção de T sobre a linha GF. O exercício, embora seja trabalhoso, é bastante simples. A primeira pergunta é o vetor T. Então ele deu o vetor força T passando por esse cabo CD, ou seja, ele deu a informação da linha de ação dessa força T. O vetor T é o módulo T vezes o versor NCD, o versor que me dá essa direção que vai de C até D. Esse versor NCD é o vetor CD dividido pelo módulo desse vetor. Ora, mas CD é OD menos OC, então eu tenho que escrever OD é esse vetor que vai de O até D, 3J, e OC é o vetor que vai de O até C, que eu posso escrever 4,5K menos 1,5I, ou menos 1,5I mais 4,5K. Então, CD, OD menos OC, 1,5I mais 3J menos 4,5K. NCD, portanto, é esse vetor dividido pela sua norma. Esse aqui me dá os cossenos diretores do meu vetor força T. Então, o vetor T é o vetor dos cossenos diretores vezes o módulo do vetor. Esse aqui me dá as componentes escalares do vetor T. 0,321I, 0,641J, menos 0,962K kN. A segunda pergunta do exercício é o ângulo que T faz com o eixo X e com os planos XY. Bom, com o eixo X é fácil calcular. O produto escalar me dá o ângulo entre os vetores. Se eu quero o ângulo entre T e o eixo X, é o produto escalar T escalar I. Veja, isso aqui é o produto dos módulos dos vetores, é o T vezes o módulo do I, que é 1, então aqui só aparece T vezes 1, vezes o cosseno dos ângulos, que é o cosseno pedido, cosseno entre o vetor T e o eixo X, cosseno de θx. Então o ângulo entre o vetor T e o eixo X é 74,5 graus. Não foi pedido, mas você pode calcular o ângulo para as outras direções. θy é o produto escalar T escalar J, dividido por T, 57,7 graus. E θz é o ângulo entre o vetor T e o eixo Z. É o produto escalar de T escalar K, dividido por T, 143,3 graus. Já para calcular o ângulo entre o vetor T e o plano XY, eu vou notar que esse vetor T é a componente em Z e uma componente no plano XY. Então, o meu vetor T é o meu TZ mais TXY. Essa componente TXY, isolando essa equação, é o T menos TZ. T eu conheço, TZ é a componente em Z. Então, TXY são as componentes em XY. O versor NXY, que me dá a direção desse vetor TXY, é o TXY dividido pelo seu módulo. Portanto, o ângulo entre o vetor T e o plano XY é o produto escalar T escalar NXY. Isso é o T vezes NXY vezes o cosseno do vetor T com o plano XY. O módulo de T eu conheço. O módulo de NXY é 1. Então, θxy é 53,3 graus. Verifique também
que o ângulo do vetor t com os planos xz e yz são esses aqui. O último item do exercício pede para calcular o módulo TGF, da projeção de t sobre a linha GF. A linha GF é essa linha dada no exercício. O versor unitário, que aponta de G para F, é o vetor GF dividido pelo seu módulo. Então, NGF é o GF dividido pelo módulo do vetor. GF é 2i menos 3k. Então, NGF é 0,55i menos 0,83k. Então, esse módulo TGF é o produto escalar de T escalar NGF. Isso aqui vai me dar 0,978 kN. Esse aqui é o módulo da projeção de T sobre a linha GF. O cálculo do momento de uma força em relação a um ponto também pode ser estendido facilmente para o caso tridimensional. Nesse caso, o enfoque vetorial é vantajoso. O momento da força em relação a um ponto O é R vetor F. R é um vetor que se estende do ponto O até qualquer ponto ao longo da linha de ação da força, e o vetor momento é um vetor perpendicular ao plano formado pelos vetores R e F, e o sentido é dado pela regra da mão direita. Em 3 dimensões, o vetor momento possui 3 componentes, em x, y e z, que pode ser entendido como a tendência de rotação da força em torno dos 3 eixos coordenados que passam pelo ponto de referência. A operação do produto escalar, usada para calcular a projeção do vetor força sobre uma direção, também pode ser usada para calcular o momento de uma força em relação ao eixo. Para qualquer eixo lambda, o momento da força em relação ao eixo é dado pelo produto escalar entre o vetor momento e o versor n, que aponta na direção do eixo lambda. Como o momento da força é um produto vetorial e a projeção do momento sobre o eixo é um produto escalar, essa operação vetorial R vetor F escalar n é chamada de produto misto ou produto escalar triplo e pode ser calculada diretamente com esse determinante. Vale também comentar que o teorema de Varignon também vale em 3 dimensões e a demonstração é análoga ao caso bidimensional. Voltando ao exercício anterior, calcule agora o momento da força atrativa T em relação aos pontos O, A, B e C e em relação ao eixo Z do poste. No exercício anterior, nós determinamos o vetor T. Agora, nós queremos calcular o momento dessa força em relação aos pontos O, A, B e C e em relação ao eixo Z. O momento é R vetor F. Para calcular o momento dessa força em relação ao ponto O, R é um vetor que se estende de O até qualquer ponto ao longo da linha de ação do vetor T. 2 pontos aqui são simples, D e C. Eu tenho o vetor R, OD, R, OC. Esse vetor OC nós já determinamos. Ele é o menos 1,5i mais 4,5k. Então, o momento dessa força em relação ao ponto O é o produto vetorial que eu posso fazer pelo determinante, me dá menos 2,89i menos 0,962k kN/metro. Se eu usar o vetor ROD, é um outro vetor que vai de O até um ponto sobre a linha de ação da força, eu vou chegar exatamente no mesmo vetor MO. Em relação ao ponto A, eu tenho que escrever o vetor que vai de A até qualquer ponto ao longo da linha de ação da força. Aí veja, o vetor que vai de O até C é o vetor que vai de O até A mais o vetor de A até C. Então eu vou escrever que o R de C em relação a A é o R de C menos R de A. Então esse aqui me dá o vetor que vai do ponto A até o ponto C, que passa sobre a linha de ação da força T. Esse produto vetorial vai me dar menos 0,962i menos 0,962j menos 0,962k kN/metro.
Se você usar o ponto D em relação a A, você vai chegar também no mesmo momento. Em relação ao ponto B, o momento da força em relação ao ponto B é o vetor R, que se estende de B até C. C é um ponto que passa pela linha de ação da força T. Então, esse produto vetorial, verifiquem, menos 1,443J menos 0,962K. Em relação ao ponto C, como a linha de ação da força passa pelo ponto, o momento dessa força em relação a C é zero. Então, é isso que está escrito aqui. E o momento da força em relação ao eixo Z, o mz, é o produto escalar do momento escalar K. Vai me dar menos 0,962K. Veja que O, A e B são todos pontos sobre o eixo Z. As componentes em Z dos três vetores momentos são iguais. Então, qualquer um desses momentos eu posso usar para calcular a componente do momento em relação ao eixo Z, porque é o produto escalar sempre desses vetores pelo versor K. Algebricamente, eu posso determinar esse momento da força em relação ao eixo Z usando o teorema de Varignon. Esse vetor T eu posso decompor nas componentes em x, y e z, e do princípio da transmissibilidade eu posso escrever esse vetor força tanto no ponto C quanto no ponto D para calcular o momento em relação ao eixo Z. Veja, do ponto C, Tx concorre em Z, não provoca momento. Tz é paralela a Z, não provoca momento. Então, o único momento em relação ao eixo Z é o Ty vezes esse braço de 1,5, que vai me dar os meus menos 0,962 kNm. Se eu usar o vetor em D, Ty concorre no eixo Z, Tz é paralela ao eixo Z, os dois não provocam momentos. A única componente que provoca um momento em relação ao eixo Z é a componente Tx, vezes esse braço de 3 metros, vai me dar de novo menos 0,962 kNm. Uma última solução para calcular o momento dessa força em relação ao eixo Z é uma solução escalar completa. Esse vetor T eu vou decompor numa componente em Z e numa componente no plano XY. Essa componente em Z é paralela ao eixo Z, então eu vou ignorar no cálculo do momento em relação ao eixo Z e vou olhar esse sistema aqui numa vista superior. Então aqui os pontos O, A e B estão todos alinhados, ponto O. Aqui o ponto C, essa distância é 1,5 metro. Aqui o ponto D. Então aqui eu tenho a linha de ação da força mais uma vista superior desse desenho. Aqui eu tenho o meu vetor Txy, a projeção do vetor força no plano XY. Para calcular o momento na forma escalar, o momento em relação ao eixo Z, que é um eixo que passa pelo ponto O, é o produto Txy vezes a distância perpendicular D. O módulo dessa componente Txy nós já calculamos no outro exercício, 0,717 kN. Esse ângulo gama do triângulo OCD, eu tenho que o seno de gama é o cateto oposto, 1,5, sobre a hipotenusa, que é o 1,5 ao quadrado mais 3 ao quadrado raiz. Mais desse triângulozinho menor azul, seno de gama é a distância perpendicular D sobre 3. Então, eu posso rearranjar essa expressão e calcular a distância perpendicular. D é isso aqui. Então, o momento em relação ao eixo Z é o módulo Txy vezes a distância perpendicular D. Esse produto vai me dar de novo 0,962 kNm no sentido horário. Então, no sentido menos Z. Veja que todas as soluções fornecem os mesmos resultados. O enfoque vetorial é vantajoso porque ele é mais simples de calcular. Essas projeções em 3 dimensões nem sempre são fáceis de se determinar. Por isso, o enfoque vetorial é vantajoso nesse tipo de exercício. Na aula de hoje, nós vimos que no espaço tridimensional a força F tem componentes em x, y e z e que a linha de ação da força F pode ser determinada especificando-se 2 pontos pelos quais ela passa ou por 2 ângulos que a orientam. Vimos também que o produto escalar
pode ser utilizado para calcular a projeção de um vetor sobre uma linha ou para determinar o ângulo entre dois vetores. O momento de uma força em relação a um ponto é dado pelo produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. E o momento de uma força em relação ao eixo pode ser calculado usando a operação do produto triplo. E por hoje é isso. Obrigado.